Oi, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma passagem da Bíblia que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, ali no versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Então, nessa passagem, Paulo, que já foi Saulo, ele está preso. E a história de Paulo é uma história muito bonita, assim, para quem não conhece, Tarso, Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja de Jesus. Então ele perseguia, ele prendia e ele matava pessoas que falavam sobre Jesus. E um dia Paulo estava indo, para Damasco, e Jesus encontrou com ele no caminho, tá? Jesus já era ressurreto, então aquilo era uma visão, ou uma aparição de Jesus. E falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, naquele momento, ele ficou cego e ele foi levado para Damasco, e Deus deu uma visão para Ananias, para que Ananias fosse até Saulo e o curasse da cegueira. E Ananias falou, para Jesus: mas Senhor, esse Saulo é o Saulo que nos persegue. Então o Senhor falou: confia, vai lá e cura, o Saulo. Então o Saulo foi curado e virou Paulo, e Paulo levava a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, por todo o lugar. E por isso, ele acabou sendo preso inúmeras vezes. E nessa carta que ele escreve aos Filipenses, é um momento que ele está preso. Então a gente pode ver nessa passagem que mesmo preso, ele dá graças, E ele recebeu uma ajuda dos filipenses, e ele disse: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Então, sobre essa passagem, mais especificamente, eu entendo, assim, no meu coração, que a gente, às vezes, muita gente, na maioria das vezes, a gente busca, muitas riquezas. A gente busca viver num padrão de vida que muitas vezes não vai nos suprir, o que nós precisamos em essência. Claro que Deus é um Deus de abundância, e Ele quer nos ver bem. Ele quer nos ver possuir coisas também. Mas quando a gente coloca toda a nossa energia em riquezas, em possuir coisas, a gente acaba esquecendo do que é essencial. E sem Jesus, e sem buscar, o Senhor, todos esses bens, eles acabam nos fazendo mal. Então, como a gente vê, pessoas que têm tudo e acabam ficando com doenças, acabam estando sempre tristes. Então, o nosso coração, ele tem um desejo muito grande de preenchimento. E esse desejo de preenchimento, ele vem do céu. E a gente pensa que a gente pode suprir isso com coisas materiais, quando na verdade nada vai suprir o nosso coração. Então, Paulo diz aqui: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Então Paulo aprendeu que mesmo tendo muitas coisas, ou mesmo tendo poucas coisas, se ele tiver Cristo, está tudo bem. Então o recado é que nesse tempo, nessa vida, nós busquemos muito mais o Senhor do que riquezas, porque tudo nos será acrescentado se buscarmos o Senhor. Então esse é o recado de hoje. Um grande abraço, e eu espero que vocês tenham uma excelente semana.